Olá, minha gente. O assunto que a gente vai falar hoje é um assunto até que eu fiz um short aí falando mais ou menos um pouco sobre isso. É sobre a criação dos nossos filhos hoje, no mundo atual, nessa vida contemporânea. Como que eles estão sendo criados e o que estamos colocando no mundo hoje em dia com pais educadores. E o que a gente vê por aí são filhos adultos que custam a sair de casa, que não conseguem trabalhar, ficam dentro de casa, mas dependentes dos pais, e não vão para a vida, não vão para o trabalho, não tem aquela agressividade no sentido, não de uma agressividade de bater, de espancar, não, uma agressividade no sentido de ir, de caminhar no mundo, de apostar, de se colocar numa situação de perigo, numa situação de apostar em alguma coisa. Porque a vida é correr risco. E essas pessoas não querem correr risco. É isso que a gente está constatando hoje em dia. O que a gente constata no mundo de hoje é isso. São adultos que ficam o maior tempo possível na casa dos pais e eles não têm coragem de ir para o mundo. Eu tive um amigo que ele ficou anos tentando terminar o último ano da faculdade e não conseguia. Não conseguia terminar, sempre tinha uma razão para não terminar esse último ano da faculdade. E aí a gente foi percebendo pela história dele que ele foi muito protegido pela mãe, muito, a mãe fazia tudo para ele, não fazia nada. E aí o que acontece? Ele tinha medo de enfrentar a realidade do mundo. Ele tinha medo porque ele sempre foi protegido. Ele não aprendeu a viver as dificuldades da vida. E isso o filho tem que aprender desde pequeno. Desde pequeno ele tem que aprender, desde que ele começa, né, na verdade. Desde que ele começa a ter um desenvolvimento motor, ele tem que começar a fazer aquilo que ele consegue fazer. Observem uma mãe falando para o seu filho: meu amor, você já consegue amarrar o seu sapatinho. Você já consegue calçar o seu sapatinho e sua roupa sozinho. Olha que legal. Olha, você está crescendo. Sabe, essas palavras que os pais usam quando o filho já começa a avançar no desenvolvimento motor e já começa a fazer as coisas por conta própria. Isso é muito importante, porque até a idade de 2, 3, 4, 5 anos, a criança está formando o seu narcisismo primário. O que é esse narcisismo primário? É esses elogios que os pais colocam nos filhos, né? Dizer que ele é bom em tudo, que ele é maravilhoso, que ele está indo bem na escola, que ele já está começando a ler, começando a escrever, meus parabéns. Aí a gente fala também que pode errar e tudo mais, não tem problema, errar faz parte. Você vai colocando já que a gente pode errar, que a falta, que o erro, que a queda faz parte da vida. Porque isso é o que acontece na vida. Então, quando a gente vai falando isso enquanto pais, a gente vai estar formando esse narcisismo, que futuramente será a autoestima dessa pessoa enquanto adulto. Isso a gente está falando numa situação de neurose. Eu estou falando aqui de neurose, tá, gente? Neurose é o que a maioria das pessoas são. São aquelas pessoas que vivem uma vida, reclamam, choram, acham ruim as dificuldades da vida, né? Isso é o neurótico. Se sente culpado pelas coisas, tem medo de ir em determinadas situações, né? Tem uma certa timidez, tem uma inibição. Isso é neurótico. Eu tô falando aqui nesses casos, tá? Não vamos confundir com caso de autismo, de psicose, de nada disso, porque é uma situação à parte isso daí. Então, eu tô falando desses pais que criam filhos ditos normais, tá? Então, esse narcisismo é formado a partir daí, é formado a partir dessa infância, pelo dito dos pais, pelo desejo dos pais, pelo que o pai e a mãe diz para essa criança. Assim como também, se ela diz para a criança que a criança é burro, que a criança tem dificuldade, que a criança é um estabanado, que a criança, sabe, essas coisas pejorativas, essa criança internaliza isso também para ela. E ela acredita piamente que ela é assim.
E que amanhã, quando ele se tornar adulto, essa será a autoestima dela. Será a autoestima de uma pessoa que tem medo, uma pessoa que eu não vou conseguir, eu não consigo nada na vida. Então, tudo que o pai e a mãe fala nessa fase é muito importante. Depois, a partir dos 6, 7, 8 anos, ele começa a questionar essa fala dos pais sobre ele. Ele começa será que é isso mesmo? Sabe? Começar a duvidar. Mas até ele duvidar, ele acredita piamente no que o pai e a mãe falam. E isso é importantíssimo essa fase, porque forma o narcisismo dessa criança, o narcisismo primário, que é aquele primeiro narcisismo que a gente tem logo assim, que a gente, né, começa a nascer e começa a se desenvolver. E é desse narcisismo que eu tô falando. É dessa força que o pai e a mãe dá, que amanhã, que vai ficar na mente do filho, que ele é isso, que a gente chama dos ideais que os pais colocam, né, para os filhos, de acordo com a sua subjetividade, de pai e mãe, seu desejo, e aí eles vão para a vida e, né, vão atuar conforme isso. Então, se você elogia seu filho, ele está crescendo, ele está bonitinho, está fazendo tudo certo, está indo direito, está conseguindo fazer, você começa a atribuir tarefas para ele. Tarefas de casa, tarefas de coisas pequenas que ele pode fazer. Carregar o seu prato, jantou, almoçou, carrega o seu... tá lá na sala vendo televisão. Carrega o seu pratinho e leva para a cozinha, não deixa na sala. Sabe, ele pode arrumar o seu prato, pode fazer, colocar sua comidinha ali, ele vai fazer, coloca para ele fazer. Vai tomar banho, a criança vai tomar banho, traz a roupinha dele suja, bota lá onde vai colocar a roupa, onde coloca um cesto, né, de roupas sujas, e indo dando essas atividades para o seu filho. Porque o pai e mãe trabalham hoje em dia, e eles não podem fazer tudo, e não tem que fazer tudo. Mesmo não trabalhando, não tem que fazer tudo para o filho. Porque ele aprende que sempre alguém vai fazer para ele. O que ele introjeta? Ele introjeta que introjetar é colocar em si, tá? Ele coloca para ele o quê? Que vai ter alguém sempre que vai fazer, então eu não preciso fazer. Enquanto adulto. É assim que ele vai pensar, ele vai entender que ele pode, alguém vai fazer. Alguém vai bancar ele, alguém vai arrumar um trabalho para ele, ele fica em casa esperando, não sai levando seu currículo nos lugares que é para ele trabalhar, não quer terminar uma faculdade. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter que enfrentar a vida de trabalho, a vida no mundo, a vida de trabalhador, que as pessoas não vão ser tão boazinhas quanto papai e mamãe. Que as pessoas vão dificultar a vida dele, que ele vai encontrar inúmeros obstáculos que ele deverá ter que vencer. Ou não, né? Se for uma criança que foi muito protegida, muito paparicada por papai e mamãe, ela não vai ter coragem de ir para o mundo. Ela vai ficar sempre temerosa, sempre inibida, ou vai sofrer muito também. Vai sofrer porque ela vê aquilo tudo e ela não sabe lidar com aquilo tudo que o mundo apresenta. As competições no trabalho, as dificuldades numa faculdade ou num curso de segundo grau mesmo, onde ela pode perder de ano. Ela vai ter dificuldade de lidar com isso se ela é muito paparicada. Então, os pais têm que deixar aos poucos de ser tão bonzinhos. Ser bonzinho para pai e mãe não é uma coisa boa para o filho. Muitas vezes a gente faz com a intenção de ser o bonzinho para o filho, mas isso vai acabar atrapalhando futuramente a vida do filho. Vai acabar fazendo com esse filho ser uma criança inibida na vida, uma criança sem forças, sem vontade de ir à luta, sem aptidão, sem coragem de ser forte na vida, porque na vida a gente tem que ser forte, tem que tentar ser, né? O mais possível ser afoito e caminhar. Muitas vezes a gente tem medo, claro que a gente tem. E isso é normal, você fica meio inibido, né? Com medo, como é que eu vou ser no meu primeiro dia de trabalho? Como é que eu vou me dar lá com meus colegas? Como é que eu vou ser na escola, na faculdade? Será que eu vou me dar bem? Será que é essa profissão que eu quero? Tudo isso ocorre na vida do adulto, né? Do jovem adulto que está entrando no mercado de trabalho, que está entrando num relacionamento,
né, que começa um relacionamento, também ele não sabe muito bem como lidar com aquela outra pessoa que ele estará se relacionando. Ele vai ter dificuldade em várias áreas da vida dele. E vai encontrar muita sacanagem, muita gente querendo derrubar, muita gente querendo tombar ele daquele lugar, muita gente criticando. Será que ele vai saber lidar com essas críticas? Será que isso não tem que começar em casa para ser um aprendizado para ele aprender com a família que amam esse filho, que a vida tem dificuldades, que às vezes a gente perde, que às vezes a gente ganha, que às vezes a gente tem altos, às vezes a gente tem baixos. Perdeu, tudo bem, mas se esforçou. Isso é colocar para o filho a falta. Você não pode, enquanto pai e mãe, não deve, né, ser esse pai todo poderoso, que pode tudo, que dá conta de tudo. Porque é assim que o filho olha para o seu pai e sua mãe enquanto menor, que ele dá conta de tudo. Mas de vez em quando colocar que não é assim. Nem sempre ele dá conta de tudo. Muitas vezes, o pai e a mãe têm dificuldade também, como todos nós. Ainda mais com filhos para criar, pequenos, com responsabilidades, com trabalho e tudo mais. Colocar sempre as dificuldades para ele. Muitas vezes eu observo que o pai e mãe, quando tratam o filho assim, mais ou menos, que não dão muita assistência, que não dão muita presença ali, dão uma presença mais ou menos, o filho vai com mais gana para as coisas, com mais coragem. Tem mais facilidade para ele enfrentar a vida. Ele vai por conta própria, ele cria, o seu desejo vem à tona a partir disso. Porque se ele não tem, se ele fica sempre fazendo, esperando que o outro faça para ele, ele vai estar sempre no desejo do outro. Sempre vinculado ao desejo do outro e não tem o seu próprio desejo. Muitas vezes, aquilo que o pai quer para ele não é o que ele quer para ele. Ele, enquanto adulto, tem que se colocar. Saber que a vida, você não pode ficar o tempo todo papai e mamãe cria, coloca para o mundo. Eu digo sempre, preparar para o mundo. É esse que o pai e a mãe faz. Essa é a criação. Não é o seu bonzinho, o seu amiguinho, seu queridinho, não. Porque a partir do momento que você diz não para o filho, a partir do momento que você fala, vai fazer, pega as suas coisas, vai lá, vai fazer e tudo mais, o filho começa a ver que ele tem compromisso, que ele tem responsabilidade para cumprir e que nem tudo vai ser facinho para ele, não. Vai ser difícil, vai ter dificuldade, sim. Porque você vai estar colocando nele que a vida também é assim, que ele tem que ser responsável. Vai estar colocando nele caráter, né? Coisas do caráter moral e responsabilidade, compromisso, paciência, assiduidade. Tudo isso, esses valores morais são importantes para viver a vida. Se o pai e a mãe está colocando isso, preparando o filho para a vida, é isso que ele tem que fazer. Mas não é isso que a gente vê hoje. Então eu vejo muita coisa de pai e mãe querendo prolongar a infância da criança até 30 anos. Eu vejo filhos de 30 anos morando em casa ainda de pai e mãe, sem assumir um relacionamento, sem assumir nada nem ninguém, e muitas vezes nem trabalho, nas custas do pai e da mãe. E aí o pai e a mãe reclamam. Ah, mas você não arranja trabalho por quê? Por que você não arruma trabalho? Tudo mais, eles vão reclamar de quê? Uma coisa que foi plantada por eles, né? Foi a responsabilidade, mesmo que seja inconsciente, é do pai e da mãe. Então, gente, vamos pensar nisso, vamos refletir, vamos ver, vamos educar nossos filhos sem tanto rapapé, sem tanto ficar bajulando essa criança, sem tanto fazer tudo para ele. Pai e mãe não tem que fazer tudo para o filho. Pai e mãe tem que procurar, no mais possível, estar presente, sim, estar presente na vida do filho, mas sem muito rapapé, sem muito, sabe, deixar ele ir para o mundo, deixar ele seguir em frente em sua vida, prepará-lo para isso. Essa é a questão. É para preparar esse filho para o mundo. E aí você está sendo um pai, uma mãe, que não é que você não ame. Você ama o seu filho, mas você quer o melhor para ele. E isso normalmente é passado de geração para geração. A minha mãe fez comigo, meu pai fez comigo e eu vou fazer com meu filho. E a gente repete essa situação.
Então, é isso que eu quero que fique para vocês, essa ideia, que vocês pensem que filhos que vocês estão criando, porque o que eu vejo por aí não é nada mole não, e o mundo tá muito difícil. O mundo tá difícil, as dificuldades são grandes. A gente que já viveu tudo isso sabe como é difícil. Sabe como é difícil o mundo, enfrentar a vida, enfrentar o encontro com o outro, enfrentar os relacionamentos, enfrentar os amigos, os laços sociais. É muito difícil. Se você não tiver uma boa base, uma estrutura, você cai e entra em depressão. Aí vem ansiedade, vem depressão e vem os outros transtornos, né? Que a gente tá vendo aí enquanto adulto, é o que a gente recebe na clínica. Então fica a dica, e a responsabilidade é do pai e da mãe enquanto criar esse filho, enquanto colocar esse filho no mundo, até ele podendo, aos poucos você vai liberando esse filho. Você vai deixando de ser aquela mãe tão boazinha, aquele pai tão bonzinho, e vai deixando isso para poder ele caminhar com as próprias pernas. E isso tem que começar de pequeno, não é de adulto. E depois reclamar que o filho não faz nada, que é um vagabundo, como eu vejo muito pai e mãe falando de filhos adultos aí. Fica a dica, eu queria muito, assim, falar, num vídeo maior, falar mais sobre isso, porque os reels e os vídeos pequenos não dá pra gente falar muita coisa em 1 minuto, né? Então eu queria colocar isso hoje aqui para vocês pensarem e refletirem sobre isso. Deixem seu comentário, curtam se vocês se identificaram aí com o problema, que eu acho que pai e mãe muito se identificam com esses problemas, e se inscrevam no canal. Um grande abraço!